Bom dia, meus queridos irmãos em Cristo, graça e paz. Hoje, neste dia lindo, maravilhoso, dia ensolarado, né? Onde nós vemos o resplandecer da glória do Senhor através deste dia lindo, maravilhoso. Eu quero trazer aqui para os irmãos um momento de reflexão, um momento de fortalecimento, de encorajamento nesses dias tão difíceis, né, que nós temos passado, e sempre agradecendo a Deus por cada momento de vida dado a nós por este grande, maravilhoso Deus. E aqui a mensagem eu quero trazer em 2 Crônicas, capítulo 20, dos versículos 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Oh, glória! A passagem poderosa das Sagradas Escrituras. E, meus irmãos, aqui nós vemos diante de uma situação, um rei Josafá, que ele está passando por uma situação muito difícil, onde nós lemos aqui que povos, né? Povos, os moabitas, os amonitas e neunitas, povos pagãos daquela época, eles reuniram-se para atacar o povo de Deus. E aqui nós temos um dilema, né? Josafá com medo, porque aqui no versículo 3 diz que Josafá teve medo, e vem a pergunta: o que fará? O que fará um homem diante de uma situação tão difícil? Um rei diante de uma situação tão difícil. Seu reinado está prestes a ser destruído, atacado por outras nações ditas poderosas. Mas nós aqui então iremos ver quais as atitudes deste rei chamado Josafá. E a primeira atitude diante do medo dele, né? E aqui eu já pergunto a você: quantas vezes você já teve numa situação difícil? Quantas vezes você já teve medo? E diante dessa situação, diante desse medo, o que você fez? Ou diante de tudo isso que nós estamos passando, o que você tem feito? O que você faz para poder amenizar este teu medo? Onde você busca forças? Então Josafá, ele traz um primeiro momento aqui que nos ensina, onde ele resolveu pedir ajuda àquele que ele tinha a plena certeza que somente dele vem a ajuda verdadeira. Ele resolveu pedir ajuda ao Senhor. Lá no versículo 3 diz: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Então ele não foi diretamente aos homens. Ele tinha todo um conselho ao seu redor para poder buscar ajuda. Mas primeiramente ele foi naquele, o Rei Todo-Poderoso, né, aquele que está acima de todos nós, o nosso Deus. Então ele resolveu buscar ajuda primeiramente em Deus. E o segundo
momento que ele nos ensina aqui é que ao resolver buscar ajuda no Senhor, ele convidou, ele não se viu sozinho ali, né? Ele buscou, ele convidou ao povo a jejuar, né? No versículo 4 diz, no versículo 3 e 4, né? E apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Na verdade, meus irmãos, o que Josafá fez aqui, quando ele apregoou jejum ao povo, ele estava chamando o povo a santificar-se diante dessa situação, diante do grande Deus, né? Então ele estava dizendo, ó, vamos jejuar, vamos nos confortar no Senhor, vamos nos santificar-se, porque o jejum, a oração, e o jejum junto à oração é um momento de maior santidade, maior santificação diante do Senhor. E aí vem um terceiro momento fundamental, né? Está lá nos versículos 5 e 6. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem se possa resistir. Aqui Josafá orou, né? Ele orou em verdade e espírito. Ele depositou todo o seu coração naquele momento diante do Senhor. E aqui, em meio à sua oração, nós temos três respostas que nos é dada diante dessa situação e que nós podemos fazer em meio a situações difíceis. Na oração de Josafá, ele adorou ao Senhor. Aqui no versículo 6, quando ele diz: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aqui simplesmente ele está adorando ao Senhor. Ele está reconhecendo que Deus é soberano, que tudo está no controle do Senhor. Finalmente, também aqui, em sua oração, ele lembrou das promessas que Deus fez em favor do seu povo. No versículo 7 ele diz: Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Então aqui Josafá está lembrando das promessas que Deus fez a Abraão. Está lembrando da fidelidade do Senhor, que até este momento ele não tem deixado a desejar em nada. Ele sempre vem prometendo e cumprindo as suas promessas. Ele lembrou dos feitos maravilhosos do Senhor. E finalmente, ele, no auge da sua oração, ele creu. Ele creu nessas promessas, nas promessas de Deus. E no meio dessas promessas vem a libertação, a salvação. Lá no versículo 9 nós vemos: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Então aqui ele creu na promessa, a sua fé foi confirmada aqui nesse momento, onde ele disse: Nós clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aqui a certeza de que Deus nos ouve e nos livra. Aí a salvação do Senhor. E será que nós não estamos vivendo esse momento? Momento de espada por castigo, peste ou fome? Nós estamos passando por tudo isso, né? Em meio a essa pandemia também, né? Que nós estamos à beira da morte, né? A morte espreita a todos nós. Então, nós temos que fazer como Josafá. Vamos buscar o Senhor. Primeiramente, buscar ajuda nele. Os homens são instrumentos na mão do Senhor. Então, nós temos que buscar primeiro aconselharmos ao Senhor. Vamos jejuar, vamos orar e jejuar. Vamos nos consagrar mais ao Senhor, que esse é o objetivo maior do jejum.
Vamos chamar aqueles que, como nós, fazem parte do povo de Deus. Vamos nos congregar, vamos aproveitar nossos familiares e vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos orar, todos nós, um único objetivo: adorar e louvar o nosso Deus. E vamos lembrar das maravilhas que o Senhor tem feito, em especial o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, o sacrifício que o Filho de Deus fez por nós, por ti, por nós. Deu sua vida, a salvação que nos alcançou. E assim nós estaremos crendo nas promessas do Senhor. E lá no versículo 12 desse mesmo texto diz: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, meus irmãos, em meio às aflições, em meio àquela situação que possivelmente para ti não tem solução, faça como a palavra de Deus está exortando. Ponha os seus olhos diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus das nações, do Deus de todas as nações. Ele é justo. Ele é aquele que julgará durante todo esse momento de sofrimento que todo o povo de Deus vem passando. É um momento onde Deus está nos preparando, nos amadurecendo espiritualmente para aquele grande momento da vinda do Senhor Jesus. E Ele virá para julgar todas as nações. E todas as nações ímpias, pagãs, estarão de joelhos diante do grande Rei, nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo irá julgar. E nós só temos como consolo este grande Deus, o Deus das promessas cumpridas, o Deus que é fiel, é o Deus de ontem, do hoje e do amanhã. Ele nunca mudou. Nós é que mudamos muitas vezes, nos afastando dos caminhos dele. Mas ele sempre está nos chamando ao arrependimento. Arrependa-se, meu irmão. E se você está sofrendo, ponha teus olhos diante do Deus Todo-Poderoso. E creia nas promessas dele, porque a libertação do que você está passando acontecerá. A salvação já veio, a salvação já foi alcançada, porque a tua graça, a graça do Senhor foi dada a ti, uma graça imerecida. E se você hoje é um servo do Senhor, é porque a promessa de Deus foi cumprida em Cristo Jesus. E agora a nossa esperança aponta para a segunda vinda. Que Deus, pois, possa te abençoar. Que Deus, pois, em nome do Senhor Jesus, possa te ajudar a sair dessa situação. A nós sairmos das diversas situações. Que nada é impossível. Não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. O Deus do impossível. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Tudo está debaixo do Senhor. E assim é que eu quero encerrar este momento, chamando a atenção para o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.